Amém? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, livro dos Números. Livro dos Números, capítulo de número 32. Números 32. Quem estava aqui domingo às 20 horas? Levanta a mão, só para eu saber. Domingo às 20 horas. No último domingo, eu caminhei com os irmãos sobre um momento do povo no deserto. Um momento em que o povo estava naquela busca à terra prometida. E hoje eu quero mais uma vez, em um outro momento da história, também falar sobre o povo no deserto. Eu tenho para mim, irmãos, que o Antigo Testamento, as três principais histórias, para mim, é a caminhada do povo no deserto, nos ensina bastante. A história, a biografia de Davi nos ensina bastante. E tudo que envolve o cativeiro babilônico. Essas três histórias, eu acredito que são fundamentais para você pensar a sua fé como indivíduo e a sua fé como igreja. E eu quero, mais uma vez, pegar essa mesma história do deserto, um outro ponto, um outro momento, para pensar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Números 32, nós iremos ler do versículo 1 ao 5. Preste atenção para que faça sentido o que vos será pregado. 32, verso 1 diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para o gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade, e disseram: a Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. Essa terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-nos essa terra, aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças. Graças por tua bondade, por tua palavra. Ela será exposta e eu oro a ti, Deus, para que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos estejam alertas, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo me dê graça para pregar com clareza, com lucidez, com ousadia, com intrepidez. Que o Senhor fale aos nossos corações, para que a nossa vida não seja mais a mesma, no nome de Jesus. Amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor Deus. Irmãos queridos, o meu tema é esse: não perca o foco. Não perca o foco. Certamente esse é um tema pertinente, não apenas para a nossa geração, mas é um tema pertinente para a humanidade. Se tem uma dificuldade que o ser humano atravessa, é a dificuldade de se manter um foco, de se manter um alvo. Eu pensando, enquanto estudava sobre essa pregação, veio à minha memória quando eu tinha cerca de 6 para 7 anos. Início do ano, foi a primeira vez que eu fui à praia. A minha família, eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão fomos à praia. E eu me peguei pensando sobre o dia que antecedeu a nossa viagem. Meu pai tinha um Gol quadrado e a gente encheu ele de malas e de roupas e de coisas que a gente leva para a praia. E já era tarde da noite, e a gente ainda criança, a gente não queria dormir. Estávamos tão ansiosos, eu e o meu irmão, e desejosos de chegar naquele lugar onde tanto sonhamos conhecer, que não queríamos dormir. Embora a minha mãe tentou por várias vezes insistir conosco para que dormíssemos, nós acreditávamos que o fato de não dormir faria com que a viagem chegasse mais rápido.
E ela ainda insistia com a gente, não, se vocês dormirem, quando vocês acordarem, já vai ser a hora da viagem. A gente não acreditou nisso. E eu me lembro, irmãos, que a viagem foi longa, parecia uma eternidade. Aquele lugar não chegava nunca, era cansativo. Passamos em cidades, paramos em lugares, mas a gente continuava acordado. Qualquer um que olhasse nos nossos olhos ia perceber que, embora os olhos estivessem cansados, o brilho e o desejo e a ansiedade de chegar naquele lugar não tinha sumido. A gente ainda queria, nós dizíamos uns para os outros, vamos para a praia, vamos conhecer o lugar que a gente só via na televisão. A ansiedade tomou conta do nosso coração, nós desejávamos estar ali. A gente olha para esse texto e eu fico pensando que esse deveria ser o sentimento de Israel. Israel precisava ter esse mesmo sentimento que eu e o meu irmão tivemos quando criança. Por que isso? Porque a história deles aponta para isso. Essa nação, esse povo, é o povo que descende de Abraão. É o povo que até esse ponto da história, e voltando até Abraão, nós estamos falando de um espaço de 500 anos ou mais. Muito tempo se passou, e desde Abraão foram feitas promessas, que um dia Deus traria de volta o seu povo para essa terra prometida. 3 gerações depois de Abraão se passam, 400 anos lá no Egito, escravos pelas mãos de Faraó. Esse povo sofre, mas Deus se lembra deles. E Deus se lembra deles com tanta graça que pelas mãos de Moisés, Deus vai resgatá-los de Faraó. A história é maravilhosa, são 10 pragas, pragas para os egípcios, porque na perspectiva dos servos de Deus, são sinais miraculosos. É isso que a Bíblia diz, sinais para aqueles que temem ao Senhor. Essas pragas, elas passam desde a água se transformar em sangue, rãs, piolhos, cair pedra do céu e tantas outras coisas, até a morte dos primogênitos. Essas coisas vão fazendo com que o coração de Faraó vai sendo afrontado pelo Deus soberano. Ele tem de liberar o povo. Esse povo sai em caminho do deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, diante de um mar vermelho. Murmuração toma conta, eles reclamam da água, eles reclamam da comida, eles reclamam da carne, do pão, de Deus, de Moisés, de Arão, eles reclamam de tudo. Esse povo é difícil, esse povo, conforme a Bíblia diz, define eles como um povo de coração obstinado, de dura cerviz, um povo que não se dobra, um povo inflexível, um povo que não se curva. Esse povo chega em Números capítulo 13, 14, diante da terra. É a história que eu vos contei, a história dos 12 espias. Eles chegam diante da terra, Deus mostra para eles a terra, os 12 espiões voltam, 2 trazem relatórios maravilhosos, mas ainda assim esse povo, no capítulo 14, versículo 4, depois de ouvir os 10 espias negativos, a Bíblia diz que eles olham uns para os outros e diz: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Levantemos alguém no nosso meio e vamos voltar. Depois de tudo que passamos, vamos voltar para o Egito. Esse povo, meus irmãos, por causa disso, a paciência de Deus se esgota. E Ele dá uma sentença que ninguém acima de 20 anos vai sobreviver. Mas conforme o texto que lemos semana passada, Deus diz que os cadáveres desse povo seriam espalhados no deserto. E uma outra geração iria nascer. E essa outra geração é que iria entrar na terra. E aí, meus irmãos, esse povo lá de Números 13 e 14, eles andam cerca de 38 anos, o total é 40 contando tudo, mas eles andam esse espaço de tempo, até mais uma vez eles chegarem às portas da terra. Eles estão, meus irmãos, conforme o texto que lemos, diante do Jordão. Esse texto mostra para nós que o Jordão é o que separa o que é terra prometida do que não é terra prometida. Além do Jordão é terra prometida, aquém do Jordão não é terra prometida. Esse povo se encontra nesse lugar. Depois dessa história, depois de todo esse tempo, depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, de José, depois do Egito, depois do deserto, depois de tudo isso que eu te contei, esse povo está prestes a ver a promessa.
a pisar na promessa, a viver na promessa. Como deveria estar o coração desses homens? Esses homens deveriam estar explodindo de ansiedade. Esses homens deveriam estar explodindo porque o desejo pela terra, o desejo pelo lugar onde Deus falou, estava diante deles. Estava para se cumprir o que Deus lhes prometeu. O coração deles deveria estar explodindo. Esses homens deveriam estar igual estávamos eu e o meu irmão. Sem sono, sem fome, querendo chegar logo, querendo colocar o pé naquele lugar, querendo tocar naquele lugar. É o lugar que Deus prometeu. Esse povo deveria estar assim. Mas quando eu chego no capítulo 32, para nossa surpresa, não é isso que esse texto registra. O capítulo 32 traz uma narrativa assustadora do que é o coração do homem. O capítulo 32, preste atenção que eu já entro no texto, mostra para nós duas tribos. Quantas tribos? Duas tribos, mas nós vamos saber mais à frente que trata-se de duas tribos, mais meia tribo, a tribo de Manassés. Mas a tribo de Rúben, e aqui a tribo de Gade, e metade da tribo de Manassés, conforme mais à frente descobrimos, eles vão até Moisés. E eles iniciam com Moisés um diálogo, preste atenção. O diálogo, no versículo de número 1 que lemos, eles começam a dar informações sobre eles mesmos. Eles dizem para Moisés: Moisés, nossas tribos são tribos que criam gados. Criam o quê? O quê? Gados. E nós não apenas criamos gados, mas o texto diz que eles têm muito gado, muitíssimo gado. É um povo próspero na criação de gado. E aí eles informam a Moisés: nós temos muito gado. E nós estamos observando, Moisés, que essa terra que agora pisa os nossos pés, que não é a terra prometida, essa terra, ela é excelente para a criação de gado. E o texto nos informa no verso 2, que eles não chamam apenas Moisés, mas eles chamam Eleazar. Arão já havia morrido, olhe para cá. Arão já estava morto e Eleazar é o novo sacerdote. E agora no texto, estando ali a liderança militar que é Moisés, e a liderança religiosa que é Eleazar, e os demais líderes da comunidade, que é o que o texto diz no verso 2, eles fazem um pronunciamento a Moisés e a todos, dizendo: nós não queremos entrar na terra prometida, porque nós entendemos que essa terra, antes da terra prometida, é boa demais para nós. Nós estamos desistindo, nós estamos fazendo um pedido a Moisés para que as nossas tribos não entrem na terra, porque o que está fora da terra nos agrada mais do que o que está dentro da terra. Irmãos, esse povo está dizendo: eu não quero a promessa, eu já estou satisfeito. Eu saí lá do Egito para entrar na promessa, mas no final da minha caminhada, e por conta de tudo que aconteceu na minha história, eu perdi o foco, e eu não quero mais aquilo que eu deveria querer, e agora os meus interesses mudaram. A reação de Moisés é a mesma que deveria ser a sua. Moisés no verso 6 vai responder para eles, final do verso 6, quer dizer então, que vocês estão falando para mim, que os irmãos de vocês vão entrar e lutar, e vocês vão ficar aqui? É isso mesmo que vocês estão dizendo? O verso de número 15, Moisés diz assim: se vós vos apartardes de seguir, ele outra vez deixará esse povo no deserto, e vós serei a causa da destruição deles. Ele está falando desse povo largar o Senhor, dizendo: se vocês cometerem isso, se vocês deixarem o Senhor, de novo o povo vai sofrer por causa de vocês. Esse texto mostra para nós que Moisés está espantado.
É isso que Moisés está dizendo para eles. Espera aí, nós esperamos 500 anos, ou mais, muito mais que isso. 500 anos, de Abraão até aqui. Nós atravessamos o deserto, além do sofrimento no Egito, nós passamos por 40 anos no deserto para chegar até aqui. E agora vocês virem com essa conversa de que está bom, de que já está ok, de que já é o suficiente, de que vocês já estão satisfeitos. É isso mesmo que vocês estão falando? É isso que Moisés está falando? É isso mesmo que vocês estão falando? Que a gente passou por tudo isso, nós enfrentamos tudo isso, que nós ouvimos Deus, que nós vimos Deus, que nós experimentamos Deus, que Deus proveu, que Deus abriu, que Deus fechou, que Deus cuidou, e agora vocês dizem para nós que o que Deus oferece não é suficiente, que o que Deus oferece não interessa a vocês. Meus irmãos, para trazer para o que nos importa, é como se Moisés estivesse dizendo a esses homens: quer dizer que vocês não ansiam por Deus? Quer dizer que vocês não se interessam pelas coisas de Deus? Quer dizer que as promessas de Deus não têm espaço para elas no coração de vocês? É isso mesmo? Quer dizer que Deus se tornou tão obsoleto na vida de vocês, que vocês agora podem fazer as suas próprias escolhas à parte de Deus? Quer dizer que o que Deus escolhe para vocês não é bom o suficiente e você se tornou melhor do que Deus e sabe o que é melhor para você mais do que Deus? É isso mesmo? Quer dizer que vocês se contentam com as suas próprias escolhas? Quer dizer então que Deus se tornou dispensável? Quer dizer então que Deus não é mais uma boa companhia? Quer dizer então que o que Deus preparou para você não agrada mais o seu coração? Quer dizer isso? Meus queridos, eu preciso fazer uma pergunta que costumeiramente faço quando prego. O que esse texto tem a ver conosco? Eu sei que você já entendeu, mas eu preciso mastigar para você. Nós somos essa geração. A geração que se contenta com pouco de Deus. Nós somos a geração das migalhas. E eu não estou falando da mulher cirofenícia que comeu lá, que disse para Jesus que o cachorrinho come das migalhas que caem. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui, meus irmãos, é que nós somos a geração que para no meio. E para no meio nas suas coisas particulares. Pessoas que começam, que planejam, que desejam e daqui a pouco não fazem mais. Pessoas que iniciam um ano fazendo projetos, dizendo que vão se entregar mais para Deus, que vão se envolver mais com Deus, que vão amar mais a Deus, mas passa o tempo e não existe isso. Pessoas que fazem projetos particulares, de coisas pequenas, mas são pessoas que perdem o foco. Esse é o retrato da nossa geração. Deus não é mais o objeto da nossa busca. Deus não é mais por quem a gente tem ansiedade. A gente não anseia por Deus, pelas promessas de Deus, pelos lugares de Deus. Nós não queremos mais isso, os nossos planos nos agradam. Os nossos projetos, as nossas relações nos preenchem. Nós olhamos para onde estamos e dizemos para Deus: aqui está bom. Larga da minha mão. Eu me tornei independente. Eu não preciso mais das suas escolhas para mim. Meus irmãos, e não é que Deus não nos dá. Não é que Deus não nos leva para perto de si. Não é nada disso. É porque simplesmente não nos interessamos mais por Deus. Eu falei no culto das 18 que eu tenho estudado sobre alguns avivamentos na história da igreja. E todos os avivamentos da história da igreja partiu de um interesse genuíno, profundo e verdadeiro por Deus. Jeremias capítulo 29, o profeta vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus é esse ser tremendo, esse ser onipotente que deseja ser encontrado.
Eu me lembro da ilustração de Timothy Keller, no seu livro Caçadores de Deus, quando ele fala que Deus é aquele pai que brinca com a filha, que se esconde atrás da cortina de esconde-esconde, mas deixa os pés à mostra, porque o pai na verdade não quer se esconder, o pai na verdade quer ser encontrado, por isso que ele deixa pistas. Deus é ele que parece estar distante, mas não é que ele está distante, mas é porque ele deseja ver em nós um anseio por ele, uma sede por ele, um desejo íntimo por ele. Mas Deus já não nos basta mais, Deus já não é suficiente mais para nós. Meus queridos, como anda seu foco? Os rubenitas, os gaditas, o foco deles era o gado, o foco deles era a prosperidade, era o dinheiro, o foco deles era o sucesso. Onde anda, ou por onde anda o seu foco? Qual é o seu principal foco? Talvez seja no trabalho, também como eles, talvez num relacionamento, ou quem sabe até no seu próprio ministério. Talvez as suas prioridades sejam isso. E deixa eu te dizer algo, essas coisas não são ruins em si mesmas. Não há problema nenhum você se dedicar para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para o seu ministério. Não há problema nisso. Mas esse texto mostra para nós é que quando essas coisas superam Deus em nosso coração, nós caímos no que Jesus disse em Mateus 6, quando ele nos pergunta e nos questiona, dizendo que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O coração desses homens estava ocupado. E essa é uma noite de reajustar o foco. Essa é uma noite de rever prioridade. Eu te digo que ainda tem jeito. Eu te digo, meus irmãos, que ainda tem jeito. O verso 16, eu leio para vocês, diz assim: então eles disseram a Moisés: nós edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Olhe para cá. Quando Moisés replica eles dizem assim para Moisés: não, Moisés, não. Você não está entendendo, Moisés. Nós vamos ficar aqui, vamos construir casa, vai ser uma bênção. Os meninos correndo, casa para as crianças, o gado, é uma coisa maravilhosa. Meus irmãos, esse é o problema. Tem muita gente seduzida pela normalidade da vida. Não, aqui os meninos aqui, ó, a gente sai, a gente vai na igreja, domingo, todo mundo bonito. Os meninos bonitos indo para a igreja, a gente ora em casa. Está normal. A normalidade da vida esconde uma vida morta de Deus. Desculpa. A normalidade da vida, meus irmãos, na verdade, esconde alguém que está morto para Deus. Esse texto mostra que a desculpa deles é essa: não vai dar certo, Moisés. A vida comum, meus irmãos, entenda isso. Não é normal você andar com Deus, você ser povo de Deus, você vir à casa de Deus, você ouvir sobre Deus e você ter uma vida comum diante de Deus. Isso não é normal. Não é normal você estar domingo a domingo por essas portas e a sua vida ser a mesma. Isso não é normal. É isso que o texto está mostrando. Não deixe, meus irmãos, e é um pedido que eu vos faço, não deixe esse sentimento de normalidade entrar no seu coração. Não deixe que você se acostume com a igreja. Não deixe que você se acostume com o sagrado. Não deixe que isso aconteça. Abraão ouviu Deus e a vida dele não foi comum. Nós nos lembramos, por exemplo, de Moisés, que ouviu Deus e a vida dele não foi comum. De Davi, que ouviu Deus no pasto e a vida dele não foi comum. De Pedro, que ouviu Jesus dentro do barco e a vida dele não foi comum. De Paulo, que viu a luz do Senhor no caminho de Damasco e a vida dele não foi comum. Eu estou te dizendo que se Deus de fato entrou na sua vida, a sua vida não pode ser comum. Tem que haver uma sede por Deus. Senão você é um mero religioso. Senão você é mera estatística. Senão, quando as pessoas contam quantos crentes tem, você só entra como número. Você não faz diferença. É isso que esse texto mostra. Se você tem ouvido a Deus e a sua vida não muda, rasgue o seu coração aqui hoje. Diga para Deus: Deus, eu me contentei com os meus próprios planos. Eu me contentei com o que eu queria. Eu deixei o Senhor me trazer até onde eu quis. Mas quando eu quis largar a sua mão e dizer: eu não quero ir daqui para frente eu vou sozinho. Isso mostra que você não precisa mais de Deus. Essa é a sua ótica, essa é a sua lógica. Quando você toma decisões e não coloca Deus na equação, você está dizendo que a opinião de Deus não importa.
Eu tenho visto e ouvido pessoas que me procuram já com os projetos prontos, planos e projetos prontos, e dizendo, pastor, ora para abençoar. Mas peraí, Deus está no negócio? Perguntou? Minha esposa me cobra muito isso. Você orou? Você orou? Você fez isso, mas você orou? A gente precisa voltar para esse passo, a ouvir a voz de Deus. E sabe o que é mais lamentável nessa história? É que se você ler o primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, quando começa a destruição de Israel, as primeiras tribos a serem destruídas, sabe quais são? Os gaditas e os rubenitas. Sabe por quê? Porque eles estavam fora da terra. Sabe o que Deus está falando conosco aqui hoje? É que quando você fica fora da promessa, você fica vulnerável. Quando você sai da vontade de Deus, a vontade de Deus não te alcança. Quando você não está no centro do querer do Senhor, você está vulnerável. E eu olho para esse texto e para que eu encerre. Eu olho para esse texto e eu penso, meus irmãos, sobre a nossa trajetória e a nossa vida como igreja do Senhor. E a conclusão que eu chego a partir dessa lógica desse texto e a partir do quanto nós temos focado na vontade e no desejo de Deus para nós. E eu vejo esse momento ao qual nós estamos inseridos de pandemia. Nós temos em cima de pregações e pregações chegado nessa lógica. O que temos feito durante esse tempo? Qual tem sido o nosso foco? Quais têm sido as nossas preocupações? Qual tem sido a nossa ansiedade? Nós temos ansiado por Deus ou por coisas? Nós temos ansiado por Deus ou pela solução de Deus? Eu recomendo a você, nessa noite, a resgatar o desejo como daquelas crianças que foram para a praia, onde eu era uma delas. E que Deus traga de volta em nós esse sentimento de querer o Senhor, de desejar o Senhor, de parar de querer ser independente e de voltarmos para o foco e para o alvo do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seu coração, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada. A Tua palavra, Deus, fala ao nosso coração e nos chama para esse lugar de retorno. Esse lugar, ó Deus, onde nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Esse lugar onde a gente acredita que já está bom demais. E embora o Senhor esteja sinalizando para a gente, dizendo, tem mais, tem mais. A gente insiste em dizer que já está bom, já estamos satisfeitos, já alcançamos o que queríamos. Não, Deus, não deixe o nosso coração se endurecer a esse ponto. Faça, Deus, com que voltemos àqueles dias onde o nosso anseio e desejo era pelo Senhor. Você pode orar, fale com o Senhor no seu lugar. Encontre em nós, Deus. Vem sobre nós, Deus, o nosso coração, Deus. Sobre as nossas vidas, Pai. Crente. Peça isso ao Senhor. Mas às vezes sou levado à vontade de crescer. Simplesmente crer.
longe do teu afago, Senhor, Deus sou. Nós oramos a Ti, Deus. Não deixa, Deus. Não deixa, Deus. Não deixa, Senhor, que os nossos olhos se desviem, se afastem. Diga isso. Abraça-me, Senhor. Abraça no Senhor. Abraça no Senhor. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta para o centro da Tua vontade. Leva-nos de volta para esse lugar, ó Deus, de dependência. Esse lugar de confiança. Nós queremos ir, Deus. Nós queremos ir. Não deixe o nosso coração ficar cheio das nossas próprias certezas, dos nossos próprios valores. Não, Deus. Não, Senhor. Com seus olhos fechados, ore comigo. Deus, a Tua palavra nos foi pregada. Aplica ela ao nosso coração. Não nos deixe, Senhor, perder o foco. Não nos deixe, Senhor, perder o alvo. Que saibamos para onde estamos indo. Existe uma promessa para nós de eternidade. E são muitas as tentações ao longo do caminho. São muitas coisas para nos tirar do caminho. São muitas coisas para nos fazer parar e acreditarmos e acharmos que já está bom demais, que já somos felizes o suficiente. Não deixa, Deus, isso entrar no nosso coração. Que continuemos com os olhos no Senhor. Que o nosso foco, o nosso alvo continue sendo o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Aleluia. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor na face da terra. Se você crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.